Fala aí galera, eu sou o T e o futuro está batendo na porta, meus amigos. Sim, porque a coleção de Darkwing Blast, que é a nova coleção de Main Collection, vai dropar no TCG muito em breve, precisamente na semana que vem, na sexta-feira que vem agora, né? Já vai chegar o Darkwing Blast com as novas cartas. Eu ainda pretendo fazer um vídeo comentando as paradas do Darkwing Blast e o possível impacto dele no meta, apesar de ser meio óbvio, né, que vai vir Lulucaros, pro Charalamet, a Charalamet Scream, vai vir pro Splite o Spring, né, que é uma Querubine para nível 2, genérica também, por que não, né? Além da trap de Splite, que eu não lembro se é usável, mas eu acho que é, mas não sei se tem impacto para ser usada, porque é uma trap. Enfim, então tem alguns impactos, além obviamente vir o Kshatrilar, algumas outras cartinhas pingadas aqui e ali, mas principalmente os Beasted. E o Beasted é simplesmente a engine mais valiosa do formato. Eu não lembro de, num passado tão próximo assim, de terem aparentemente criado um deck especificamente para predar um deck do meta. A última vez que eu lembro assim foi com o Necroz, tá ligado? E o Shadow da vida e o BA, porque parecia que o Necroz vinha para inibir justamente aqueles decks. Então a Trishula comia todo o follow do Shadow, o do BA também, mas óbvio que o BA conseguiu jogar em volta porque é um deck melhor que o Shadow. Mas enfim, fora isso eu não lembro de uma engine que veio pra predar o deck do competitivo tão forte quanto esses caras vieram. O Beasted é muito impactante nesse sentido, principalmente agora pré-Ixizo, porque a Ixizo só vem no começo de novembro e a coleção dropa no dia 21 desse mês de outubro. Então tem um limbo até chegar a carta de Ixizo e daqui pra lá o Beasted passa a ser a engine mais valiosa do jogo. Com a Ixizo, as cartas de Ixizo também são muito boas por si só e vão aumentar muito o teto do Charalamet, mas ainda assim o Beasted vai ser uma coleção, vai ser um arquétipo, né, muito valioso e é provavelmente a engine mais valiosa do formato. Então vamos comentar um pouquinho sobre isso, porque o assunto de hoje é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Antes de você prosseguir com o vídeo, dar um recadinho bem rápido e básico, né, falando dos nossos amigos e parceiros do TCG Network, lembrando que você ainda tá valendo a coleção de você ganhar uma Lost Art para comprar a cada 150 acima de 150 reais que você fizer, né? Você ganha uma Lost Art, uma cartinha de Lost Art, e já está disponível, obviamente, as cartas da Mega Team para você comprar, assim como o Stru Deck do Sacred Beast, já está disponível para você comprar por lá também, tá? Então você pode comprar tudo isso com 5% de desconto na sua compra usando o meu cupom aqui, TS22. Então corre lá, porque as cartas da Mega Team já estão disponíveis para você poder comprar. Não compre meu Nibiru, porque eu ainda não comprei, porque eu sou vagabundo, então deixa o Nibiru lá pra mim, e aí deixa kit também pra mim ainda, porque eu preciso dessas cartas. Mas tá lá algumas cartinhas da Mega Team para você poder comprar, né, as cartas estão disponíveis ainda, porque realmente, ó, acaba assim, e acabou assim. Ainda tem algumas cartas para você poder comprar por lá, o Stru Deck também para você poder comprar o reprint da tua Ashe e da tua Belly por lá também, certo? Então acesse aí tcnetwork.com.br, ganhe sua Lost Art, compre suas cartas na Mega Team e do Stru Deck Sacred Beast, ganhe desconto usando o meu cupom TS22 e lembre-se que a diversão, meus amigos, nos conecta. É isso, agora a gente passa de fato pro assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu vou deixar as cartas aqui para vocês acompanharem comigo, né? As cartas de Beasted que vem na coleção atual. Sabemos que atualmente, né, com a Banlish, algumas coisas aconteceram. Então enfraqueceu o Splite, tirou a Snow só do Charalamet, mas o Charalamet ainda sim é o deck mais representativo. E aí com as novas cartas, principalmente com a Lulucaros, né, que dá uma coisa que o Tiara não tem hoje, que é uma negação, e a Lulucaros é uma carta muito forte no deck de Tiara, puta que pariu, uma carta muito boa. O Tiara passa a ter uma força ainda maior, por mais que o Splite ganhe sim os suportes. E, ao contrário do que muitas pessoas acharam no começo, o Splite tá longe de estar morto. Na verdade, ele ainda tá num patamar acima dos demais decks pra jogar contra o Charalamet. E o Charalamet, ele é um deck engraçado, porque, sinceramente, eu acho que jogar de Tiara, eu vou até colocar a kit aqui na tela, né, porque eu tô falando deles, não é a melhor abordagem pro formato. Primeiro porque duelers acontecem, né? Isso já falando por esse YCS Ultras que tá acontecendo hoje. Já falando pra ele, eu acho que o Tiara não é a melhor opção, porque a Mirror Match não é boa. Isso é tenebroso. Por quê? Porque o Dueler não foi banido, o instante continua no jogo e... isso é ruim. Ruim demais. Como eu já fiz no vídeo lá falando do deck de um formato que é o formato de deck só que você pode ver ali em cima. Mas eu ainda acho que o Tiara é um caso peculiar, porque mesmo ele sendo um deck mais forte, acho que jogar com ele não é a melhor opção. E isso porque ainda não chegaram os Beasted, né? Então pra quem ainda não sabe como funciona o Beasted, já fiz um vídeo aí em cima comentando sobre eles, né? Mas naquela época eu nem tinha me ligado dessa clara sinergia
ela é uma engine muito boa mesmo, porque todos eles compartilham de um efeito, né, pelo menos os 9, né, que é esse aqui, o Bagnumut, o Druidwurm e o Saronir. Todos eles compartilham do mesmo efeito. Você vai poder escolher um Light ou Dark monstro em qualquer cemitério, esse é o custo, daí você vai banir aquele monstro pelo efeito do Beasted e, se fizer, Special Summon essa carta da tua mão. Beleza, mas como você pode ver, é o efeito de ignição, né, eu ativo esse efeito, porém, esse efeito se torna quick se seu oponente controla monstros. Então, se o oponente controla monstros, esse efeito é quick e ele sempre vai controlar. Então, tipo assim, se o turno do cara começa com Foolish ou uma milada, sei lá como que essa milada vai acontecer, o Beasted não vai ser efeito quick. Mas sempre vai ser quick porque o Tiara sempre vai ter um monstro no campo. Ele precisa do monstro no campo para que seja quick. Então, sempre que o Tiara tiver efeito, você pode dar esse Beasted e ele vai servir como Didicrow. E o Didicrow é uma carta muito boa contra o Tiara porque não toma team block e tal. E esse cara dá uma power creep no Didicrow, né? Porque ele é um bicho no campo. Ele é um bicho no campo. É claro que isso é totalmente sazonal. Se tiver meta que tem efeito no cemitério, mas os monstros não são Lightning Dark, vamos supor que a gente tivesse no meta de Salamangreat. Não ia ter como, né? Você fazer isso aqui. Porque são monstros de fogo, no meta de Marincers, não tem como que é água, no meta de Sword Soul, e assim por diante. Mas a gente tá no meta de Tiara Laments, que os monstros são Darks. Então sempre que o Tiara Laments tiver efeito pra fazer fusão, os Beasteds vão entrar. Eles são monstros com ataque alto, né? Então, por exemplo, o Bagnumut, que é o mais importante, ele tem 25 de ataque, o outro tem 25, e o outro tem... Todos têm 25 e 2000 de defesa, né? Então, eles são monstros bons. E eles têm efeitos também. E não é só como se eles fossem isso, porque sendo só isso, já é suficiente. E de novo, como eu acho que o Tiara não é exatamente a melhor alternativa, justamente pelo fato de a Mirrormatch não ser a coisa mais amigável do mundo, mas todo o deck pode usar 9 Didicrows extras no seu deck, se você quiser, supondo que o meta esteja de fato tão polarizado pra Tiara assim, né? No mínimo, ele é uma engine boa. Então, de repente, você pode fazer o que o pessoal do OCG fazia, usar 3 Bagnumut e um Druidwurm de main deck, por exemplo. E você usa a caralhada de outros no side deck. Eu acho que tem argumento, dependendo do deck, pra usar os 9, tá? Você pode usar os 9 Beasted. Em Dragon Link, por exemplo, nem se fala, mas dá pra usar os 9 Beasted, porque todos são Didicrows e eles têm uns efeitos minimamente relevantes. Por exemplo, o efeito que difere o efeito deles, né? Porque todos têm esse mesmo efeito de entrar por Special, Minion, Light ou Dark, e eles podem ser até Extenders. Se você usa o deck que usa Light e Dark, você pode dar ele da tua mão e usar como Extender, banindo o bicho do teu próprio cemitério, se o oponente não tiver, ou se você estiver jogando T0, por exemplo, para tentar combar. E aí você pode fazer eles. Eles têm uns efeitos, né? O Bagnumut, por exemplo, você vai ser Scardia Special invocado, você vai ativar esse efeito, e aí você vai adicionar um dragão do deck ou cemitério para tua mão durante a end phase desse turno. Então, se você usa ele para construir jogada como o Bagnumut, ou não, lembrando que o Tiara joga no teu turno também, né? Porque ele tem o Sally que joga um bicho fora, ele tem a Halfenis que acerta efeitos, enfim, ele tem esse tipo de coisa, né? Então, o cara ainda consegue jogar no teu turno. Então, se você usou um Bagnumut na vinda do Tiara, ou seja, você só tem um Beasted na mão. E aí você deu o efeito dele. Bum, tirou uma fusão do cara. Beleza, já é uma hand trap, é um bicho no campo, ele dá efeito e na hand phase ele pega outro dragão. Esse dragão pode ser outro Beasted. E quando o Tiara for dar um outro efeito, bum, o Beasted entra de novo e é um monstro no campo. Então o Bagnumut é muito bom, ele é o melhor deles porque ele pega outro dragão. Isso em outros decks serve pra pegar outras cartas. No mundo onde o Thanos possa ser popular, você pode buscar o Thanos. Você pode buscar qualquer dragão do jogo, Tracer, qualquer coisa. Ou outros Beasted, né? O Druidwurm, por exemplo, se esse card é mandado do campo pro cemitério, você pode escolher um monstro que foi Special invocado e você manda ele pro cemitério. Então ele não tem isso. Você invoca esse Beasted, linka ele fora, ele vai dar efeito e jogar o monstro do oponente fora. O efeito primordial dele é dar Didicrow, tá? Então ele deu Didicrow, tá pago já. Entrou no campo. Mas você linka ele e ele faz uma parada. Ele vai dar send em um monstro do oponente que foi Special. Em monstro de Tiara isso não é bom, mas independente do monstro, se for um Dragos da Pilha, por exemplo, pode ser bom, entendeu? Então, esse monstro é bem interessante. E o piorzinho deles é o Saronir, porque se esse card é mandado pro cemitério, independente da forma, não é só do campo cemitério igual o Druidwurm, se ele é mandado pro cemitério, você pode mandar um Beasted monstro ou, exceto ele mesmo, ou então um Branded Spell Trap do deck pro teu cemitério, tá? Então, ele tem essa diferenciação. Por que isso pode ser interessante? Porque tem um outro cara, que é o Lubellion. Ele é o Big Boss do deck, tá? Supondo que você considere o Beasted um arquétipo, lembrando que o Beasted é um daqueles decks que vem da lore do Walbaz, né? Então ele interage com o Branded também. Então, Enfim, o efeito dele é o seguinte, ele não pode ser normal set, então ele é buscado por Call Space.
Não, foda-se. Enfim, ele deve ser special da tua mão por tributar um nível 6 ou maior Dark Dragon, que é monstro, né? Então é isso, você tributa um nível 6 ou maior Dark Dragon, então você pode tributar qualquer bicho que tiver no campo pra poder invocar ele, né? Só que ele tem uma propriedade boa, porque você pode de repente usar ele e uma engine micro de Beasted. Eu vou trocar pra minha tela do DB que eu acho que é melhor, né? Deixa eu trocar pra tela do DB porque eu tô apontando pras cartas diferentes aqui, eu acho que vai ser melhor pra gente poder ver. Deixa eu botar aqui, ó, decklist. DB, beleza, tá aí. Então, por exemplo, o Lubellion, ele se descarta para poder adicionar qualquer Beasted do deck, né? Então você vai poder descartar ele e adicionar um Beasted do deck pra tua mão. Você pode mandar essa carta da tua mão pro cemitério e adicione um Beasted monstro do deck pra tua mão, exceto ele mesmo. Então ele busca o Beasted que você quer, né? Usar ele te ajuda nisso. E além disso, o Beasted pode ser uma engrenagem, eu não sei, tá? Eu coloquei aqui, por exemplo, eu não acho que é o maior crime do mundo você usar uma engrenagem disso aqui, 12k. Você pode diminuir um Saroni aqui e ali, né? Você pode usar, por exemplo, assim, se for o caso, né? Eu não vejo nenhum pecado do mundo sendo desse jeito aqui, 10 cartinhas, porque o Beasted, além de tudo, eles podem ser cartas de jogada, de interação. Por quê? Além da interação que eles têm na mão, então, por exemplo, você abriu de Lubellion, você pode dar o Lubellion, descartar e pegar um Bagnumult. O Bagnumult pode entrar de alguma forma, e aí ele vai dar efeito, na defesa ele pega um outro. Mas aí você pode dar o Lubellion e tributar o Beasted que ficou no campo. O Lubellion entra no campo. E no campo ele tem um outro efeito, que durante a sua main phase, você pode colocar um Branded Continual Spell Trap do deck face up no teu campo. Se você tem, por exemplo, a Branded Beast, que é a que interage com eles, ela diz o seguinte: uma vez por turno durante a main phase, se você controla um Beasted, tem que controlar um Beasted, você pode tributar um dragão monstro e escolher uma carta que o oponente controla. Destrua. É isso. É um efeito maneiro, tá? Então ele coloca face up, né? Você pode colocar um Branded Conditions para face up, né? Então você pode colocar essa carta e ela já é uma interação. Então isso pode ser até ok going second. Então além do Beast de ser hand traps, eles te ajudam a ter alguma coisa. Tudo bem que é uma trap, tá? Eu entendo que é uma trap. E ela só funciona se você usar o Lubellion. Mas o Lubellion não é uma carta ruim. Ele descarta e pega qualquer Beasted. E do cemitério ele volta tributando um Beasted. Beasted esse que já deu efeito bonito na carta central do oponente, que pode ser um Tiara, por exemplo. E aí o Lubellion já entra e coloca a trap face up. A trap já pode dar efeito, matar o Lubellion e matar uma carta do oponente. Pode ser um Floodgate, por exemplo, dependendo da situação que for, né? Pode ser um Anti-Spell, por exemplo. Você pode matar um Anti-Spell. Um Deck Can Be não pode ser, né? Mas um Reverie também não pode. Reverie pode ser, Gozen não pode. Mas enfim, vocês entenderam, né? Então, dependendo do cenário, pode ser sim uma estratégia usável. Tem essa outra carta que é a Rebranded, que ela diz o seguinte: se Light ou Dark monstros são banidos, você pode escolher um desses monstros, coloque no fundo do deck, se fizer, compra uma carta. Então beleza, ele comba diretamente com os Beasted, né? No ruim ele compra uma carta. E, uma vez por turno, se seu oponente special summon um monstro, você pode escolher um Beasted monstro no teu cemitério e faz o special dele pro campo. Beleza, dependendo da situação, isso pode ser usável. Eu acho que nem é tanto, mas pode ser usável, tá? Até porque essa carta aqui, na end phase, né? É o seguinte, durante a end phase, você pode escolher um Branded Continuous Spell Trap no teu cemitério, coloque a face up. Então, dependendo da jogada, se você não tem o Lubellion na mão para descartar e buscar um Beasted, você pode dar o Saroni. E o Saroni pode mandar uma Branded pro cemitério, você pode mandar essa carta. E aí, se o teu Lubellion estiver lá, né, porque você descartou o Lubellion vai dar efeito tributar o Beasted entrar e colocar a Trap Face Up. E na End Phase, essa Branded Beast ainda coloca essa Trap Face Up de volta. E aí, no turno do oponente, se ele invocar um Beast, você pode invocar o Beasted de volta. E aí, se o Beasted tá na sua mão e bane uma carta do oponente, um Tiara do oponente, essa carta coloca um bicho banido no topo do deck e compra uma carta. Então, tem aplicações, tá ligado? O importante é, não é só um engine de Didi Crow. Ele, além disso, de ser uma hand trap de engine que tem sinergia entre elas e interage de outras formas, você pode, ainda por cima, ter uma camada de interação no campo, dibrando efeito de negações de monstros, que nega efeito de monstro, porque é interação via trap. Então, uma jogada bem idiotinha o Bagnumult buscou o Druid entrou no campo, e aí você passou pelo Lubellion e colocou essa trap face up. A trap dá efeito, mata o Druid, mata uma carta do cara e o Druid manda o outro monstro pro cemitério. Você fez 2 para 1 aí, tá ligado? Enquanto a tua engine girou. Isso é interessante, pode ser interessante. Em uma engine que primordialmente dá Didi Crow no meta, onde Didi Crow no Tiara come a fusão dele. Isso é muito impactante. Então, usar múltiplos dele significa que você tem uma chance maior de abrir com múltiplos na mão. E você come 2 fusões de Tiara. Você não come Reinhardt, mas tudo bem, você come a carta que a Reinhardt manda.
você come kit, você come, enfim, kit pra ser material da Lulu, por exemplo. Então você come esse tipo de jogada. É muito bom. E ele ainda tem esse plus de se pagarem, né? Então esse cara adiciona o outro pra depois, esse cara da Sand, esse cara que manda uma Branded ou manda o Lubellion busca qualquer um deles, o Lubellion volta e coloca a Trap Face Up, a Trap tributa um bicho pra poder matar uma carta do oponente, e a Rebranded invoca esse bicho de volta, por exemplo. Então tem muitas coisinhas interessantes aqui. No meta, onde você tem muitos tiaras que, por mais que eu acho que ele não é a melhor opção agora, ele vai ser muito, muito popular, né? Muito popular. E pode ser que ele pare a ser popular, porque todo deck pode usar essas engrenagens grandes, além das cartas que o deck já usa pra tentar combater o Tiara. Então, por exemplo, você pega um deck que é bom naturalmente contra o Tiara, que é um Exorcister da vida, o Exorcister vai usar isso aqui, cara, com certeza. Você usa Exorcister, que tem uma engine boa contra o Tiara, e usa uma engine secundária boa contra o Tiara, que é esses caras, que são hand traps e jogadas, o que é absurdamente forte. Na verdade, eu acho que é desproporcional, mas é forte, tá aí, a gente usa, e é contra um deck opressivo, que é o Tiara, então tá aí, tá? Mais uma coisa pra poder enfrentar o Tiara Laments, que agora todo mundo olha pra ele, porque ele é o deck a ser batido. O Tiara é o deck a ser batido. Todo mundo já vai usar decks orientados a Tiara, todo mundo vai já tá usando deck pra tentar ganhar de Tiara. Além disso, quando chegar o Darkwing Blast, cara, todo mundo vai poder usar isso aqui. E isso é bem bom pra você poder combater o deck de Tiara, que conta com aleatoriedade. Tá aqui uma parada anti-aleatoriedade, que no ruim é um extender pra você construir jogada e te dar follow e interagir com o cara. Enfim, e como eu disse, Lubellion, né, é um bicho grande e que ele coloca uma Trap Face Up, e essa Trap Face Up mata qualquer carta. Qualquer carta no campo, né, deixa eu ver. Escolha uma carta que ele controla, destrua, qualquer carta. Dependendo do ponto, se o cara tem um monstro no campo e tem um Mystic Mine, é claro que é um pouco difícil imaginar isso, mas se isso acontecer, isso aqui mata Mystic Mine também. Então, tá aí, mano. Essa é a engine mais impactante do formato quando chegar em Darkwing Blast, ou seja, daqui a uma semana, creio que essa vai ser a engine mais impactante do formato, e muita coisa vai girar em volta dela, porque o Tiara Laments é o deck do formato a ser batido. Mesmo que nesse fim de semana, supondo que no ICS Utrecht aconteça coisas de mano, topou o Leão com Itachi de Tiara, mas o Tiara não chegou nem no top 4, por exemplo. Vamos supor que isso aconteça. Eu acho difícil, mas vamos supor que isso aconteça. Mesmo assim, quando chegar a Lulu e chegar as novas cartas, o Tiara vai ter uma sobrevida ali, né? Vai ter um respiro maior de ainda assim ser colocado como o melhor deck do formato, e essa engine vai crescer e crescer muito. É claro que se o Tiara cai, ele cai, mas ainda assim eu acho que é válido e é a melhor engine do formato, tá? Mas enfim, por causa de todos esses motivos, eu acho que é bem bom que eles existam nesse momento. E é basicamente isso. Deixa eu tirar essa carta da minha cara. Valeu, falou e até mais.